Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer naquela noite, teria recusado o convite. Teria ficado em casa, abraçada ao meu filho, assistindo a algum filme antigo e esquecível, com cobertores nos pés e pipoca queimando no fundo do micro-ondas. Mas não. Eu fui. Porque, apesar de tudo, ainda acreditava que merecíamos um lugar naquela família. Ainda acreditava que, em algum nível, minha mãe poderia me ver. E mais importante, ver o neto que sempre ignorou. O casamento da minha irmã Mariana foi realizado em um salão enorme, elegante e frio, como a maioria dos eventos organizados por minha mãe. Tudo brilhava demais, cintilava demais. Era como se cada detalhe gritasse: olhem para nós, mas faltava calor, faltava verdade. Faltava humanidade. Eu cheguei com meu filho, Rafael, ao lado. Ele tinha apenas 7 anos, mas um senso de dignidade que muitos adultos não carregam. Usava um terninho que insistiu em vestir, mesmo que estivesse um pouco apertado nos ombros. Queria estar bonito para a família, foi o que lhe disse, enquanto ajustava sozinho a gravatinha torta no espelho do corredor de casa. O coração me apertou com aquela cena. Eu não sabia dizer se era orgulho ou uma dor antiga, aquela de perceber que meu filho também aprendia a se esconder para ser aceito. Entramos e fomos ignorados. Ninguém veio nos receber, ninguém nos dirigiu um sorriso. Minha mãe passou por mim como se eu fosse invisível, e Mariana, Mariana nunca precisou fazer esforço para me fazer sentir pequena. O vestido dela era branco e justo, como uma segunda pele. O cabelo preso num coque sofisticado. Os olhos frios, mesmo no altar. Sempre foi assim. Bonita por fora, cortante por dentro. Rafael segurava minha mão com força. A cada passo, eu sentia seus dedos apertarem os meus, como se temesse que eu soltasse ali, no meio daquele cenário hostil. E talvez, de certo modo, fosse isso que a minha mãe esperava. Que eu largasse tudo e desaparecesse, de preferência sem fazer barulho. Desde pequena, ela me tratava como um erro que não podia ser apagado, mas podia ser ignorado. Durante a cerimônia, nos sentamos discretamente no canto. Rafael cochichava coisas engraçadas no meu ouvido, tentando aliviar a tensão, tentando me ver sorrir. E eu sorria. Porque ele merecia isso. Porque o amor dele, tão genuíno, era o que me mantinha de pé. Tudo corria dentro da previsibilidade de um evento regido pelo controle da minha mãe. Fotos, brindes, discursos vazios. Quando chegou a hora das danças, alguns casais começaram a se levantar. Eu não esperava ser convidada para nada, mas Rafael me surpreendeu. Quer dançar comigo, mãe? Soltei uma risada curta, tocada. Claro que quero, meu amor. E lá fomos nós, dois deslocados no meio de uma multidão que fingia perfeição. Ele pisava nos meus pés a cada passo, mas gargalhava tanto que ninguém se importaria, ou assim eu pensei. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Um grito cortou o salão. Minha aliança. Mariana estava pálida. Minha aliança sumiu. O salão silenciou como se alguém tivesse desligado o som do mundo. As pessoas pararam de dançar, os garçons congelaram no meio do passo. Mariana olhava em volta, desesperada, as mãos trêmulas segurando a caixinha de veludo vazia. Minha mãe avançou como um furacão. Procurem. Alguém aqui pegou. Ela gritava, os olhos passando por todos como lâminas. E então ela parou. Os olhos cravaram em Rafael. Foi você, não foi? Antes que eu pudesse reagir, ela ergueu a mão. O estalo ecoou mais alto que a música de antes. Um tapa seco. Direto no rosto do meu filho. Rafael cambaleou para trás. Os olhos arregalados, o rosto rubro, a dignidade despedaçada diante de uma centena de olhos que nos assistiam como plateia de um teatro cruel. Meu corpo congelou. Eu o peguei nos braços, instintivamente, enquanto ele chorava. Mãe, não fui eu, ele soluçava. Eu, não fui. E então, ele apontou. Com o dedo trêmulo. Apontou para alguém entre os convidados. O salão prendeu a respiração. Todos os olhos se voltaram para a direção que o pequeno dedinho indicava. E o silêncio caiu como uma sentença. Era o noivo. O noivo de Mariana. Parado, imóvel, com o olhar petrificado.
e um fio de suor escorrendo pela testa. Minha mãe deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Mariana ficou pálida, os lábios entreabertos. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousou. Só Rafael, entre lágrimas e voz embargada, murmurou. Eu vi ele mexendo na caixinha quando ninguém estava olhando, antes da cerimônia. Não sei como me mantive de pé. Senti uma fúria silenciosa me invadir, uma mistura de dor, ódio e algo mais primitivo. Mas me contive. Peguei Rafael no colo, mesmo com ele já crescido, e comecei a caminhar em direção à saída. As pessoas se abriram, como se tivéssemos uma praga contagiosa. Na porta, virei apenas uma vez. Minha mãe ainda estava parada no meio do salão, com os braços caídos ao lado do corpo, encarando o próprio reflexo de sua crueldade estampado no rosto do neto. Mariana soluçava em silêncio, e o noivo olhava para o chão como se buscasse um buraco onde se esconder. E foi ali que eu entendi. Eles jamais me veriam como família. Mas agora, todos os outros estavam vendo exatamente quem eles realmente eram. Naquela noite, depois que saí do salão carregando Rafael nos braços, senti que o mundo tinha mudado. Não era só a dor do tapa, nem a humilhação de ver meu filho acusado e exposto. Era outra coisa. Era o fim de uma ilusão. O colapso definitivo da mentira que eu fingia acreditar, a de que um dia minha mãe me acolheria, que um dia Mariana me estenderia a mão como irmã. Eu não dormi. Rafael, sim. Depois de um banho quente e um pouco de chá com mel, desabou no sofá da sala, com os olhos ainda inchados de choro. Mas o sono veio. Um sono profundo, como o de quem carrega um fardo que não deveria ser dele. Eu, porém, fiquei acordada até o amanhecer, sentada no chão da sala, com as costas contra a parede e o rosto enterrado nas mãos. Não chorei. Não havia lágrimas suficientes para o que eu sentia. Havia uma dor seca, silenciosa, que latejava como um corte mal curado. Uma dor antiga. De infância. De abandono. De desprezo. E, no entanto, eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, tudo começou a se espalhar. Mensagens. Ligações. Acusações. Você treinou seu filho para roubar, foi isso? Monstruosa. No casamento da sua irmã. Você está doente, precisa de ajuda. A primeira mensagem veio de uma das tias de Mariana. Depois, primas. Depois, até pessoas que eu mal conhecia. Uma corrente. Um linchamento virtual silencioso, mas implacável. Mariana postou uma foto com a legenda: até no dia mais especial da minha vida, minha irmã fez questão de destruir tudo. Nenhuma menção ao noivo. Nenhuma menção à acusação injusta. Apenas uma narrativa bem construída. Manipulada. E, como sempre, fácil de acreditar. Afinal, eu era a filha esquecida, a irmã apagada, a problemática da família. A que nunca estava à altura. A que nunca era suficiente. No fundo, sabiam que eu não roubei nada. Mas sabiam também que me calaria. Porque sempre me calei. Por medo. Por exaustão. Por querer manter alguma aparência de paz. Dessa vez, no entanto, eu estava diferente. No domingo, recebi a visita mais inesperada e cruel de todas. Minha mãe apareceu na porta do meu prédio. Sem avisar. Sem vergonha. Tocou o interfone como se nada tivesse acontecido. Desce. Precisamos conversar. Rafael estava no quarto, assistindo a desenhos. Eu desci. Por ele. Para poupá-lo. Ainda sentia no rosto dele a marca do tapa que ela tinha dado. Minha mãe me esperava de braços cruzados, os lábios finos, os olhos estreitos. Aquela mesma expressão de julgamento que me acompanhava desde os meus 7 anos. Você destruiu o casamento da sua irmã. Quero que saiba que nunca mais será bem-vinda em nossa casa. Soltei uma risada sem humor. A senhora acha que eu quero voltar para aquele circo? Ela ignorou. Mas não é só isso. Eu conversei com alguns advogados. A difamação que você cometeu pode custar caro. Fiquei em silêncio.
A ameaça pairou no ar, pesada, feia, suja. Você precisa ensinar seu filho a não mentir, Clara. Foi aí que o sangue ferveu. Meus punhos se fecharam devagar. O nome dela na minha boca pesava como chumbo. Ele não mentiu. A senhora bateu em uma criança inocente. Meu filho. E agora quer me culpar pela sujeira que viu nos olhos do próprio genro. Ela ergueu uma sobrancelha, desdenhosa. Você sempre dramatizou tudo. Dramatizei? Ou a senhora só nunca teve coragem de olhar para o que realmente é? Ela ficou muda por um instante. Um instante apenas. Depois, virou-se e foi embora, como se aquela conversa tivesse sido apenas uma formalidade antes da sentença. E foi ali mesmo, ao ver as costas da mulher que me pariu se afastando sem remorso, que decidi, não me calaria mais. Mas Mariana não estava satisfeita com a destruição parcial. Ela queria mais. 2 dias depois, Rafael foi chamado na escola pela coordenadora pedagógica. Uma denúncia anônima. Roubo de objetos em sala. Sem provas. Sem testemunhas. Mas com insinuações suficientes para acender uma fogueira. Ele voltou para casa em silêncio, os olhos perdidos, os ombros encolhidos. Mãe, eles disseram que eu talvez não possa mais ficar lá. Foi como levar outro tapa. Mais forte. Mais cruel. E dessa vez não havia ninguém ali para apartar. Corri para a escola no mesmo instante. Fui firme. Fui clara. Não permitiria que usassem meu filho como bode expiatório. Exigi provas. Exigi respeito. Quando viram que eu não abaixaria a cabeça, recuaram. Mas o estrago já estava feito. Rafael já tinha sentido o peso do olhar de desconfiança. Já tinha sido marcado. Naquela noite, ele me perguntou: Mãe, por que a vovó me odeia? Demorei para responder. Porque a verdade era que nem eu sabia mais. Talvez, em algum ponto distante, minha existência tivesse atrapalhado os planos dela. Talvez minha chegada tenha ofuscado algo que ela esperava construir. Mas como explicar isso a um menino de 7 anos? Ela não sabe o que é amor, meu filho. E às vezes, quem não sabe amar, fere sem nem perceber. Ele me olhou em silêncio por um tempo. Depois, apenas assentiu. Mas seus olhos, os olhos dele nunca mais voltariam a ser os mesmos. No dia seguinte, fui marcada em uma publicação nas redes sociais. Um perfil falso, feito às pressas, espalhava capturas de tela de conversas editadas, supostamente mostrando a confissão onde que Rafael tinha roubado. As imagens eram grosseiras, mal feitas, mas bastava para alimentar o ódio dos que já queriam odiar. A legenda? Ela é mãe de bandido. E ainda quer posar de vítima. E ali, no fundo dos comentários, entre emojis e aplausos, estava o nome dela, Mariana. Curtindo. Comentando. Inflamando. Minha mãe está destruída por dentro. Eu também. Nunca imaginei que minha irmã fosse capaz disso. Fui tomada por uma náusea tão forte que tive de correr ao banheiro. Vomitei até doer. Depois, chorei. Chorei até o travesseiro ficar encharcado. E quando Rafael veio bater na porta, dizendo que estava tudo bem, que eu não precisava fingir força, eu me quebrei. Ali, sozinha. Como sempre. Mas naquela mesma noite, abri uma nova pasta no computador. Dei o nome a ela de Amprova. E comecei a reunir tudo. Cada mensagem. Cada postagem. Cada ataque. Eles queriam uma guerra. Então era uma guerra que teriam. Nos dias seguintes, recebi o recado de uma prima distante. Uma que nunca foi próxima, mas que sempre pareceu assistir aos dramas da família como quem observa um incêndio de longe. Ela me enviou uma mensagem curta. Não posso dizer muito, mas o noivo da Mariana teve um problema parecido há alguns anos. Em outro estado. Fique atenta. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela não respondeu. Mas aquela faísca bastava. E ali, pela primeira vez desde tudo aquilo, senti algo diferente do medo. Senti impulso. Senti fome de justiça.
E pela primeira vez, me senti viva. Eu não comentei com ninguém sobre a mensagem da minha prima. Nem com Rafael. Aliás, principalmente com ele. Meu filho já tinha suportado dor suficiente para 7 vidas. Ele não precisava carregar mais um fardo. Aquilo era meu. E pela primeira vez, eu estava disposta a enfrentá-lo de cabeça erguida. Passei a madrugada fuçando perfis antigos, registros públicos, fóruns e arquivos digitais. Eu não tinha muitos recursos, mas sempre fui boa em encontrar o que não querem que seja encontrado. Um pouco de persistência, algumas palavras-chave, e uma dose de desconfiança bem canalizada me levaram até o nome. Renato Viana da Silva. Era esse o nome completo do noivo da Mariana. Encontrei uma postagem antiga de um jornal de interior, datada de 8 anos antes. O título me fez perder o fôlego. Suspeito de desvio de joias em loja de luxo desaparece após prestar depoimento. Não havia foto, mas havia detalhes. E bastavam. O suspeito, funcionário de uma joalheria em Goiânia, havia sido indiciado por desvio de peças valiosas. Ele alegou inocência, disse ter sido vítima de armação. Mas 3 dias depois, desapareceu da cidade. O processo foi arquivado por falta de provas e ausência do réu. Renato Viana da Silva. Mesma idade. Mesmo nome dos pais. E um detalhe ainda mais perturbador, no fim da reportagem, uma observação quase discreta. O suspeito teria se mudado para o estado de São Paulo semanas após o sumiço. Fechei os olhos por um segundo, sentindo a raiva e a confirmação misturarem-se como veneno. Mariana o havia conhecido em uma viagem para um congresso da empresa onde trabalhava. Segundo ela, um encontro do destino. Eu me lembrava dessa frase com clareza. Na época, minha mãe repetiu tantas vezes que chegou a me irritar. Agora, soava como uma maldição. Acordei no dia seguinte com uma decisão. Aquilo não terminaria em silêncio. Voltei a falar com a prima que havia me alertado. Insisti até conseguir que ela respondesse. No início, relutante. Mas aos poucos, abriu o jogo. Ele namorou uma colega minha antes da Mariana. Sumiu depois de tirar dinheiro da conta dela. Mas ela ficou com vergonha de abrir boletim. E por que você me avisou? Ela hesitou. A resposta veio depois de alguns segundos. Porque o que fizeram com o Rafael ultrapassou todos os limites. Foi a primeira vez, desde o casamento, que ouvi alguém dizer o nome do meu filho com respeito. E foi o suficiente para reacender a centelha que eu quase havia perdido. Passei os dias seguintes reunindo evidências. Capturei todas as postagens públicas da Mariana, os comentários da minha mãe, as mensagens recebidas por perfis falsos. Fui até a escola do Rafael e pedi, formalmente, acesso ao registro da denúncia. Me foi negado. Mas uma funcionária, uma senhora gentil, de olhos cansados, deixou uma folha cair no balcão enquanto organizava os papéis. Sem dizer nada. Apenas piscou. O papel dizia, autora da denúncia, Maria Eunice Costa, avó. Minha mãe. Minha própria mãe denunciou Rafael por roubo na escola. Uma criança. O próprio neto. Ali, algo se partiu dentro de mim. Algo que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Na sexta-feira à noite, fui até a casa dela. Não bati na porta. Toquei a campainha, como uma visita qualquer. Mariana abriu. Estava sem maquiagem, de camisola. Quando me viu, arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços. O que você quer agora? Conversar. Sem plateia. Sem postagens. Só eu e você. Ela hesitou. Depois riu. Aquela risada afiada, que eu conhecia desde criança. Você tem coragem. Eu te dou isso. Me deixou entrar. A casa estava exatamente como me lembrava, fria, organizada, sufocante. Era como entrar em um teatro. Tudo era fachada. Nada era lar. Minha mãe estava sentada na poltrona. Ao me ver, fechou a cara. Você tem 2 minutos. Use com sabedoria. Ignorei a provocação. Olhei direto nos olhos dela.
Depois, nos de Mariana. Eu sei quem é o Renato. Sei o que ele fez em Goiânia. Tenho documentos, reportagens, e um depoimento pronto para ser entregue ao Ministério Público. E mais, tenho provas de que vocês caluniaram meu filho publicamente e o acusaram de crimes que não cometeu. Já dei entrada no processo. As duas empalideceram. Mariana foi a primeira a reagir. Você está blefando. Abri a bolsa. Tirei os papéis. Coloquei sobre a mesa. O silêncio caiu como uma lâmina. Pesado, afiado, incômodo. Minha mãe estalou a língua, tentando recuperar o controle. Isso é coisa do passado. Você não vai destruir a vida da sua irmã por causa de uma aliança. Foi quando eu sorri. Um sorriso calmo. Frio. Não é por causa da aliança. É por causa do tapa. Do tapa que você deu no rosto do meu filho. Do que ele sofreu depois. E principalmente, por vocês acharem que ficariam impunes. A minha vida inteira, vocês me diminuíram. Agora, terão que ouvir minha voz. E desta vez, ela será ouvida. Mariana se levantou de repente, nervosa. Pegou o celular, ameaçando ligar para alguém, talvez o Renato, talvez um advogado, talvez a polícia. Eu apenas a observei. Vai em frente. Mas antes, dá uma olhada no nome da pessoa que arquivou o processo do Renato em Goiânia. O promotor que assinou. Ele se aposentou ano passado. E adivinha quem é o novo promotor responsável por reabrir casos não resolvidos de crimes patrimoniais? Ela ficou em silêncio. Meu sorriso se ampliou. O marido da colega da minha prima. Lembra dela? Deixei os documentos na mesa. E fui embora. Não precisava dizer mais nada. Nos dias seguintes, o silêncio foi a maior resposta. Nenhuma postagem nova. Nenhum ataque. Nenhuma mensagem. Mas o estrago já estava feito. E não era em mim. Era neles. O advogado que entrei em contato já havia protocolado a denúncia formal por calúnia e difamação. Outra denúncia foi aberta junto ao Ministério Público de Goiás. E uma terceira, ainda mais devastadora, estava prestes a vir à tona, a investigação sobre o desaparecimento de joias da própria Mariana, no casamento. Porque agora havia uma nova testemunha. Um dos garçons do evento, ao ver a repercussão nas redes, se manifestou. Disse que viu o noivo remexendo na caixa das alianças enquanto a equipe desmontava parte da decoração. A chefe de cerimônia confirmou que faltava um anel ao final da noite e não era o da noiva. Era um dos brindes caros que Mariana mandara fazer. O noivo sumiu. Desapareceu por 3 dias. Mariana não prestou queixa. Dizem que ele voltou para casa transtornado, mas ninguém mais viu. O que eu sabia era o suficiente. Eles estavam começando a se afogar. Mas eu ainda não havia terminado. Eu sempre acreditei que a verdade era como água. Por mais que tentem sufocá-la, ela encontra brechas. E quando vaza, alaga tudo. As semanas seguintes foram silenciosas demais, até. Mariana desapareceu das redes sociais. Minha mãe passou a postar apenas frases bíblicas e fotos antigas, como se buscasse resgatar alguma imagem de bondade que, francamente, nunca existiu. As acusações cessaram. Mas o estrago que deixaram para trás permanecia. Rafael ainda evitava olhar nos olhos das pessoas na escola. Não importava o quanto eu repetisse que ele era inocente. O trauma não se apaga com palavras. E foi por isso que, naquela manhã de quarta-feira, eu resolvi agir. Ele estava terminando de se vestir quando parei na porta do quarto, observando-o com o coração apertado. A camisa escolar ainda larga, os cabelos bagunçados, o olhar distante. Filho, comecei, com cuidado, você confiaria em mim se eu dissesse que vou fazer tudo isso parar? Ele ergueu os olhos. Assentiu. Sem uma palavra. E se eu dissesse que o mundo vai ouvir o que realmente aconteceu naquele salão? As pessoas vão acreditar? Ele perguntou, baixinho. Respirei fundo. Vão. Porque não tem como não acreditar quando é você quem conta.
Era hora de usar o que eles mais prezavam contra eles mesmos: a imagem, a pose, a reputação. Eu preparei uma gravação. Simples, sincera. Rafael, sentado em nosso sofá, de camiseta azul clara e olhos firmes na câmera. Nenhum roteiro. Apenas o que ele queria dizer. Gravei com o celular. Ajustei a luz da sala. E apertei em gravar. No dia do casamento da minha tia, eu levei um tapa. Da minha avó. Ela achou que eu tinha roubado a aliança. Mas eu vi quem pegou. E não fui eu. Eu apontei. E ninguém acreditou. Eu só queria dançar com a minha mãe e comer um pedaço de bolo. Mas agora eu tenho medo de ir à escola. Pausa. Eu não quero que outras crianças passem por isso. Só quero que me deixem em paz. Fiquei com as mãos trêmulas quando o vídeo terminou. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Na manhã seguinte, o vídeo estava no ar. Compartilhei no meu perfil pessoal com uma legenda curta. Meu filho foi acusado injustamente. Essa é a versão dele. Assistam. E decidam. E então o mundo explodiu. Em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassou 500.000 visualizações. Jornalistas começaram a mandar mensagens. Influenciadores que falam sobre maternidade, infância e justiça social compartilharam o vídeo com palavras de apoio. A história ganhou força. Mas não foi só isso. As pessoas começaram a lembrar. Mensagens antigas. Ataques gratuitos. Capturas de tela do perfil da Mariana. Declarações da minha mãe. Tudo foi reaparecendo. Reunido. Comparado. A maré havia virado. E com ela, os sorrisos desapareceram do lado de lá. Mariana, até então calada, tentou uma nota pública. Nos solidarizamos com o sofrimento de Clara e seu filho, mas reiteramos nosso compromisso com a verdade e a justiça. Soou tão fria, tão calculada, que só inflamou mais os comentários. Compromisso com a verdade? Vocês bateram em uma criança. Mentiram, manipularam e agora querem posar de vítimas. O noivo sumido tem ficha suja. Cadê ele agora? Rafael passou a receber cartinhas de outras crianças. Uma delas, de uma escola do outro lado do país, dizia: "Você é um herói. Se eu fosse sua colega, sentaria do seu lado no recreio." Eu li em voz alta para ele. Pela primeira vez em muito tempo, vi seus olhos brilharem. Era pouco diante do que haviam feito com ele. Mas era um começo. Na semana seguinte, fui convidada para participar de um programa local de entrevistas. Um canal pequeno, mas respeitado. Aceitei. Não por mim, eu tremia só de pensar em câmeras. Aceitei por Rafael. Pela verdade. A apresentadora, uma mulher de voz suave e olhar atento, me tratou com respeito. Explicou o processo, os limites legais. E então a entrevista foi ao ar. Contei tudo. Sem exageros. Sem floreios. Falei do casamento. Do tapa. Da denúncia falsa. Do histórico do noivo. Mostrei as provas. A documentação. Falei como mãe, como filha rejeitada, como mulher silenciada a vida inteira. O programa viralizou. Na semana seguinte, o canal recebeu uma notificação judicial. Mariana e minha mãe queriam que o conteúdo fosse retirado do ar. Alegavam danos à imagem e sofrimento psicológico. A resposta do canal? Não há como apagar a verdade. E a verdade estava por toda parte. Foi quando recebi a ligação mais inesperada de todas, a chefe do buffet contratado para o casamento. "Clara, desculpe ligar assim. Mas a senhora precisa saber, eu ouvi quando sua mãe disse para o noivo guardar a aliança na gaveta do fundo." Eu não entendi na hora. Só depois, vendo tudo, liguei os pontos. Acho que ela sabia. Meu sangue gelou. Você estaria disposta a dizer isso oficialmente? Houve silêncio do outro lado. Tensão. E depois, com voz firme: "Sim. Já estou com meu advogado."
O que fizeram com seu filho foi monstruoso. Naquele momento, entendi que eu não estava mais sozinha. Pessoas que viram e se calaram por medo estavam começando a falar. A pressão pública fez o que nenhuma conversa em família jamais conseguiu, expor o que estava apodrecido por dentro. Mas eu ainda precisava dar o último passo. E para isso, planejei algo simbólico. Entrei em contato com uma instituição voltada para crianças vítimas de bullying. Organizei, com o apoio de um grupo de mães, um evento de leitura pública no Parque Central. Um evento pequeno, mas cheio de significado. Rafael leu sua cartinha. Outras crianças leram as suas. E eu li a minha. Uma carta para minha mãe. Sem ódio. Sem gritos. Apenas verdade. Mãe, você me ensinou o que é a vergonha. O abandono. O silêncio que corrói. Mas o que não sabia é que, ao me empurrar para fora, você me empurrou para dentro de mim mesma. E foi ali que encontrei forças. Eu me libertei. E nunca mais serei o erro que você tentou esconder. Agora sou voz. E minha voz vai longe. Aplausos. Gritos. Lágrimas. E, entre a plateia, câmeras. Jornalistas. Rostos desconhecidos. E um rosto familiar. Minha prima. Com lágrimas nos olhos. Ela apenas assentiu. E me aplaudiu. Naquela noite, dormi abraçada ao Rafael. Ele adormeceu com um sorriso nos lábios. Eu não sabia o que viria a seguir. Os processos estavam abertos. A justiça caminhava. Mas, pela primeira vez, eu sentia paz. A verdade não só havia saído. Ela tinha se levantado. Gritado. E sido ouvida. E os que tentaram me calar, agora eram os que tremiam. A palavra justiça nunca teve um som tão nítido como naquele dia. Era uma manhã abafada de segunda-feira, o céu tingido de cinza, como se o tempo também estivesse aguardando o desfecho. Eu me sentei no banco do tribunal, com Rafael ao meu lado, mãos entrelaçadas, e olhos atentos. Ele estava mais calmo. Mais firme. Como se, mesmo tão novo, já soubesse que aquele momento era maior do que nós dois. Mariana entrou primeiro, acompanhada de seu advogado. O rosto abatido, a maquiagem tentando disfarçar o óbvio. Depois, minha mãe. De salto alto, expressão arrogante, o mesmo olhar de sempre. Um olhar que eu conhecia bem, o de quem não acredita que haverá consequências. Mas havia. O juiz ouviu tudo. Do tapa no meu filho à falsa denúncia na escola. Das calúnias online à omissão proposital do noivo desaparecido. A chefe do buffet compareceu e confirmou o que ouvirá. O garçom repetiu o que viu. Uma professora da escola de Rafael depôs sobre a tristeza visível dele após a denúncia. Cada testemunho era como um tijolo erguido diante de mim, protegendo a mim e a Rafael com a solidez da verdade. Mariana tentou alegar que havia agido sob a abalo emocional. Minha mãe preferiu o silêncio. Não se desculpou. Não olhou nos meus olhos. Talvez por vergonha. Talvez por ainda me odiar em silêncio. O juiz foi firme. Declarou que os danos causados a Rafael ultrapassavam o aceitável. Mariana e minha mãe foram condenadas por calúnia e difamação, e teriam que pagar indenizações financeiras e simbólicas. A juíza ainda recomendou acompanhamento psicológico para ambas, como parte do processo de responsabilização. Mas o que me tocou foi o que ela disse ao final da sentença. O que mais impressiona neste caso não é a frieza das acusadas, mas a força da vítima. Rafael, você é um menino corajoso. E sua mãe, uma mulher admirável. Saímos de lá em silêncio. Eu e ele. Sem comemoração. Apenas alívio. Alguns dias depois, a notícia correu. O noivo de Mariana havia sido localizado em outro estado, usando documentos falsos. Foi detido por suspeita de estelionato e furto. Mariana tentou dizer que não sabia de nada. Mas agora ninguém mais acreditava. A máscara tinha caído. E dessa vez, não havia maquiagem que escondesse. Minha mãe sumiu das redes. Parou de sair de casa.
Disse a conhecidos que estava sendo perseguida, que a filha ingrata estava destruindo tudo. Ninguém respondeu. Ninguém a defendeu. Até mesmo aqueles que antes zombavam de mim, agora me viam com outro olhar. Um misto de respeito e medo. Mas eu não queria medo. Queria distância. Um mês depois, recebi uma carta manuscrita. Reconheci a letra de imediato. Minha mãe. Clara. Não vou pedir perdão, porque você não aceitaria. Só queria dizer que tudo que fiz foi para proteger sua irmã. Talvez eu tenha errado. Talvez você sempre tenha sido mais forte do que eu quis admitir. Cuide do Rafael. Ele é melhor do que todas nós. Maria Eunice. Li 3 vezes. Não senti nada. Nem raiva. Nem alívio. Era só uma constatação fria de que, no fundo, ela sempre soube quem eu era. E talvez por isso tenha me odiado tanto. Porque não conseguiu apagar a luz que eu carregava, mesmo quando me empurrou para a sombra. Que ficasse com sua culpa. Eu ficaria com minha liberdade. Na escola, Rafael voltou a sorrir. As crianças passaram a tratá-lo como um símbolo. Professores contaram sua história em sala como exemplo de coragem e dignidade. Ele ganhou uma medalha simbólica de campeão da verdade no final do ano. Guardamos com orgulho. Quanto a mim, comecei a escrever. A dor que me sufocava virou tinta. Palavras. Voz. Comecei um projeto com outras mães, um grupo de apoio para vítimas de difamação infantil. A primeira reunião foi pequena. Depois vieram mais mulheres. Mais histórias. Todas com o mesmo nó preso na garganta. Descobri que, quando a gente fala, outras vozes se levantam. No aniversário de Rafael, fizemos uma festa simples no parque. Ele convidou seus colegas. Ganhou livros, brinquedos e muitos abraços. Enquanto ele corria com os outros, me sentei em um banco e observei. E foi ali que minha prima se aproximou, novamente. Você venceu, Clara. Eu sobrevivi. Não. Você venceu. Sorri. E dessa vez, não com amargura. Com paz. Sabe o que é mais engraçado? Por muito tempo, eu só queria que minha mãe dissesse que estava orgulhosa de mim. Ela me olhou com cuidado. E agora? Olhei para Rafael, gargalhando de mãos dadas com outras crianças. Agora, não importa mais. Minha vitória não foi colocá-las no chão. Foi me levantar, de um jeito que elas jamais esperavam. Foi proteger meu filho com unhas e dentes. E mostrar que ninguém toca em quem a gente ama impunemente. Foi tirar do silêncio tudo aquilo que gritou por anos dentro de mim. E, principalmente, foi deixar de buscar amor em quem só sabia oferecer desprezo. A partir dali, minha história era outra. E essa, só eu e Rafael escreveríamos. Juntos. Fim.